Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e hoje te convido para juntos refletirmos na palavra de Deus e a nossa leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 20, que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqueles, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, disse ele. Jesus não estava nem concedendo uma nova lei, nem modificando a antiga, mas em vez disso, explicando o verdadeiro significado do conteúdo moral das leis de Moisés e do restante do Antigo Testamento. Quando ele faz a referência na lei ou os profetas, fala da inteireza da escritura do Antigo Testamento, não das interpretações rabínicas dela. Fala sobre o cumprimento, no mesmo sentido em que a profecia é cumprida. Cristo indicava que ele é o cumprimento da lei em todos os aspectos. Ele cumpriu e respeitou perfeitamente a lei ao personificar a perfeita justiça de Deus. Cristo afirma aqui nesta passagem a total inerrância e a absoluta autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. E o que não devemos olhar para o Novo Testamento como algo que anula ou substitui o Antigo Testamento, mas como cumprimento e explicação dele. Em Cristo foi cumprida todas as exigências da lei mosaica, porém não devemos por isso eliminar nem um i ou um tio. A verdade subentendida das Escrituras permanece e os mistérios por trás dela são agora revelados sob a luz mais brilhante do Evangelho. E todos aqueles que praticar ou ensinar desobediência a qualquer coisa da palavra de Deus é ser chamado de mínimo no reino dos céus. Deus não é uma série de proibições isoladas, mas uma unidade que requer de nós um amor perfeito a Deus e ao nosso próximo. Podemos pensar que nem todos os pecados são igualmente prejudiciais ou são abomináveis, mas todos eles quebram a unidade e os transformam em transgressores. Podemos então imaginar o pecado como se pegássemos uma pedra e acertássemos em um único ponto de uma vidraça. Iria quebrá-la e ela ficaria totalmente destruída.
Jesus declara que terá pouca consideração por todos aqueles que tiveram pouca consideração pela sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não há impunidade para os crentes que desobedecem, desacreditam ou depreciam a lei de Deus. E a resposta favorável é que todos aqueles que cumprem e ensinam a palavra de Deus será chamado de grande no reino dos céus. Como cidadãos, devemos nos apegar a toda parte da lei de Deus, tanto em nosso viver quanto os nossos ensinamentos. Jesus conclamava os seus discípulos a uma santidade mais profunda e radical do que a dos fariseus, que tinham a tendência de suavizar as exigências da lei, ao concentrar-se apenas na obediência exterior. Nos versículos que seguem, porém, Jesus revela o pleno significado moral da lei e mostra que a justiça a qual a lei chama de fato envolve uma conformidade interior ao espírito da lei, em vez de simples concordância exterior com a letra. E por outro lado, coloca uma barreira impossível pelas obras. As Escrituras nos ensinam repetidamente que os pecadores não são capazes de nada, senão uma justiça falha e imperfeita. Portanto, a única justiça pela qual os pecadores podem ser justificados é a perfeita justiça de Deus, que é imputada a todos aqueles que creem. Vamos orar? Pai querido, venho a Ti em nome de Jesus para Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai querido, por seu amor incondicional. Senhor, Tu és único entre as nações, és soberano, é aquele que sonda os nossos corações e nos conhece. Ah, Senhor, olha para o Teu povo com um olhar de misericórdia e ajude-nos, Senhor, a buscar sabedoria em Ti, porque a Tua palavra diz que o princípio da sabedoria é temer a Ti. E venho pedir mais uma vez que o Senhor nos dê sabedoria para entender os Seus caminhos, que são grandiosos demais para nós. Ajuda-nos, Senhor, a observar as Tuas leis e a obedecê-las. Ajude-nos, Senhor, a buscar a perfeita justiça de Deus, que é imputada a todos aqueles que creem em Ti. E eu oro no nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém.